A cidade mais assombrada da Europa. As cidades que conservam segredos sob a terra, sob o peso dos anos, das vozes silenciosas do passado. Esta é uma delas. Bem-vindo a Edimburgo, capital da Escócia. Onde cada pedra, cada beco, cada tumba tem uma história. Algumas de lealdade, outras de traição. Algumas de vida, muitas de morte. Esta é a história dos fantasmas reais, dos horrores que aconteceram, não das que imaginamos. Prepare-se para caminhar por ruas silenciosas sob os pés, por túmulos e mausoléus que não dormem, por relatos que atravessam séculos. Porque Edimburgo carrega cicatrizes visíveis e sensações que persistem. E por mais que você tente fugir, elas te encontram. Edimburgo não nasceu assombrada, mas se tornou, pela miséria, pela peste, pela morte que se tornou rotina. Em meados do século XVII, a cidade enfrentou uma das suas piores epidemias, a peste de 1645. Antes dela, já tinham ocorrido outras, mas esta marcou o ponto em que a doença deixou um rastro profundo. As condições de vida eram insalubres. Bairros densos, esgoto exposto, água estagnada, lixo acumulado. Muitas casas partilhavam um único cômodo, ventilação quase inexistente. Os doentes ficavam em suas casas, marcadas por bandeiras brancas para alertar vizinhos. Não podiam sair. Muitas famílias encontravam sua última hora, trancadas dentro de paredes outrora seguras. Há registros de médicos que aceitaram o desafio de cuidar dos infectados, mesmo à custa da própria vida. Um deles, John Paulitius, nomeado médico da peste, recebeu salário elevado como incentivo. Meses depois, tombou vítima da praga. Um outro, George Ray, adotou vestimentas rudimentares de couro e máscara com bico, projetadas para afastar o ar maligno, e sobreviveu não por convicção científica, mas quase por acidente, porque sua proteção bloqueou as pulgas que espalhavam a doença. Hoje, sob a Royal Mile, existe Mary King's Close, uma rua beco subterrâneo que remanesceu como testemunho deste pior capítulo. Partes dela foram seladas ou enterradas quando construíram por cima. Habitações velhas, casas, portas, lareiras, janelas, tudo deixado. O tempo parou ali. Relatos modernos mencionam que visitantes sentem odores fétidos, percebem luzes estranhas ou sentem uma atmosfera pesada como se a morte estivesse presente, mesmo quando não se vê nada. O peso da história. Existe um lugar em Edimburgo onde muitos que vão procuram descanso, mas encontram outra coisa. Greyfriars Kirkyard, fundado oficialmente em 1562, abriga diversos túmulos históricos, edifícios adjacentes com prisões antigas, mausoléus sombrios e lendas que resistem ao tempo. Um dos espíritos mais comentados é o do Mackenzie Poltergeist. George Mackenzie, apelidado de Bloody Mackenzie por sua perseguição, no século XVII, dos Covenanters, grupo de protestantes que resistia às imposições da Igreja Estatal, morreu em 1691. Seu mausoléu no Greyfriars é ligado a inúmeros relatos de manifestações físicas. Pessoas afirmam ter sido arranhadas, mordidas, sentirem mãos invisíveis tocando ou desmaios súbitos. Mimeme, 1999, um sem-teto entrou no mausoléu de Mackenzie. Desde então, houve um aumento nos relatos de ataques no local, tanto de quem visita quanto de quem passa perto. Algumas áreas do cemitério, como o Black Mausoleum, a mausoléu de Mackenzie, a velha prisão dos Covenanters, são consideradas focos principais de manifestações. Outra história marcante de Greyfriars é a do cão Bob. Depois que seu dono, John Grey, faleceu, Bob ficou por 14 anos guardando o túmulo do companheiro. Quando morreu, foi enterrado próximo. Hoje, sua lealdade é celebrada. Há quem diga ter visto Bob vagando ainda entre os túmulos silenciosos. Mary King's Close é diferente de um mero cemitério ou mausoléu. É uma vívida cápsula do século XVII. Aqui viveram pessoas que enfrentaram pragas, que foram pobres, comerciantes,
crianças, mães, pessoas comuns. Quando a peste assolou, alguns becos foram marcados, famílias ficaram isoladas, muitas morreram. E suas casas, suas vidas, seus hábitos, seus pertences foram abandonados. Com o tempo, parte do local foi coberta, enterrada sob prédios construídos acima, esquecida. Há quem relate aparições ali. Uma figura de médico da peste vestida de negro, com máscara. Sombras que se movem, passos ecoando onde o silêncio deveria reinar. Visitantes dizem sentir calafrios, cheiros de podridão ou fumaça. Uma sensação de opressão aumentando conforme se avança nos caminhos estreitos. Um detalhe sombrio. Existe uma mulher chamada Annie, uma criança segundo tradições locais, associada a aparições em uma das casas do Close. Alguns visitantes deixam brinquedos ou objetos em memória. Além das pragas e mortes naturais, Edimburgo tem registros de violência extrema, delitos que ainda hoje causam arrepio ao se lembrar. Em 1828, os assassinatos de Burke e Hare, William Burke e William Hare, cometeram ao menos 16 homicídios em cerca de 10 meses, vendendo os cadáveres para dissecação médica, por falta de informações legais sobre cadáveres. Alvo de demanda para estudos anatômicos. Pessoas foram mortas para que seus corpos pudessem ser vendidos. Há também o episódio dos Porteous Riots em 1736. John Porteous, capitão da guarda da cidade, foi capturado por uma multidão enfurecida e linchado depois de controvérsias em sua atuação policial. Ele foi morto, arrastado pelas ruas, pendurado, humilhado. Seu corpo, sua memória, deixaram marcas físicas e simbólicas nos locais envolvidos. Relatos de assassinatos, de mutilações, inclusive a invasão de corpos mortuários no cemitério de Mackenzie. Em alguns casos, jovens invadiram o mausoléu e profanaram sepulturas. Reforçam o sentimento de que a morte em Edimburgo não foi algo distante, mas presente, cotidiano. Mesmo séculos depois, pessoas continuam relatando fenômenos que desafiam explicações simples. No Greyfriars Kirkyard, entre 1990 e 2006, houve centenas de queixas de visitantes. Cortes, arranhões, desmaios, sensação de estar sendo tocado por algo invisível. Forte desconforto em certos mausoléus. Visitantes de Mary King's Close falam de odores inexplicáveis. Cheiro de podridão, de perfume antigo misturado à sujeira, de variações de temperatura, de sombras que atravessam salas onde não há janelas que expliquem a luz. A atmosfera densa carregada de história pesa no ar. Há também o aprendizado. O legado da morte modelou a cidade. As leis urbanísticas, as estruturas dos prédios, o fato de muitos becos terem sido derrubados ou enterrados, o respeito e medo pela morte. As histórias são turismo, sim, mas também aviso. De onde viemos, o que suportamos, o quanto o invisível pode influenciar quando o humano ignora o poder da sombra. A noite cai sobre Edimburgo, mas as sombras não se vão. Elas se estendem, ecoam. Elas lembram que entre pedra e pedra há vidas que sofreram. Respirar, amar, perder. Elas lembram que o passado nunca está realmente morto. E Edimburgo vive disso, não como espetáculo, mas como herança. Se você anda pelo Royal Mile, se passeia por Greyfriars, se esconde nas ruas subterrâneas de Mary King's Close, lembre-se, você está pisando sobre camadas de medo, de história, de morte, mas também de humanidade. Porque cidades são feitas de vivos e mortos. E há cidades que se recusam a deixar morrer suas memórias. Edimburgo é uma delas. Se essa revelação chocou você tanto quanto esperávamos, você não pode parar aqui. O canal Revelado é o único lugar onde você encontrará análises profundas sobre os segredos que movem o mundo real. Inscreva-se agora, compartilhe e ative o sininho, porque breve teremos mais revelações. Canal Revelado, porque a verdade não pode esperar.